Paz do Senhor, mais uma terça-feira nós estamos aqui para fazer uma breve meditação da Palavra de Deus. Eu quero te convidar a orar comigo e em seguida nós vamos fazer essa breve meditação. Pai, no nome de Jesus te damos graças, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pela nossa vida. Obrigada, Senhor, por toda a Sua provisão. Eu quero, meu Pai, colocar diante da Tua presença o nosso coração e pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e que Ele esquadrinhe a nossa vida por completo e faz aquilo que é necessário. Molda-nos, Senhor, através da Tua Palavra. No nome santo de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4, verso 10. Eu vou ler apenas a parte A desse verso, que diz assim: Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Também uma outra versão fala que desprezaram os pequenos começos. Neste capítulo, o Espírito de Deus, ele estava começando uma grande reforma entre o seu povo, através do templo de Jerusalém, da reconstrução deste templo. Mas este templo, ele não era grandioso como o templo de Salomão, mas era o restabelecimento de um novo templo para aquele povo que o reconstruiu. Então, quando aquele povo terminou a reconstrução e eles viram a simplicidade do templo, muitos desanimaram. E eles não se empolgaram, não ficaram felizes com aquele templo. Eles desprezaram o dia dos pequenos começos. Eles desprezaram aquele templo por ele não ser tão grande quanto o templo de Salomão. Salomão, ele tinha grandes recursos e ele tinha muitos trabalhadores, ele tinha muito ouro, muita prata, muito bronze. E já este povo, eles não possuíam esses recursos. E quando eles viram a simplicidade, eles choraram, eles se desanimaram, né? Então, enquanto Salomão tinha muito recurso para construir o templo, esse povo, ele tinha muita escassez. Eles não possuíam os recursos de Salomão. E eles jamais poderiam ficar à altura dos mobiliários daquele templo que Salomão havia construído. Então, eles viram que o templo era muito simples. E Salomão, quando construiu o primeiro templo, ele tinha paz, ele tinha ajuda dos seus vizinhos. E esse povo não. Esse povo, ele não tinha paz, pelo contrário, ele tinha constante oposição. E sob a perspectiva humana, a reconstrução do templo era uma impossibilidade, mas eles reconstruíram. Mesmo em meio a tanta oposição, Deus providenciou que eles reconstruíssem o templo. Só que eles olharam para o templo e viram que ele não era tão grandioso quanto o de Salomão. E aí muitos deles desanimaram. E o que eles não viram é que o mobiliário do templo de Salomão, que era cheio de simbolismo, ele havia sido destruído, ele foi levado embora. Mas as realidades simbolizadas, né, naquele mobiliário não havia sido levado. Aquilo que ele simbolizava, aquilo que os mobiliários simbolizavam, aquilo não havia sido levado, não tinha ido embora. Por quê? Porque Deus estava com eles, Deus estava presente com eles. Então Deus fala, olha, não despreze o dia dos pequenos começos. E essa é a mensagem para aquela pessoa que se dispõe a trabalhar no reino. Porque quando a gente se dispõe a trabalhar no reino, a gente acha que tudo que virá nas nossas mãos é grandioso. E às vezes a gente tem pequenas coisas nas mãos e a gente despreza. A gente acha que é muito pouco, né? Mas se nós olharmos para um maratonista, todo maratonista antes de correr, ele teve que aprender os primeiros passos. Ele teve que
começar pequenininho. Eu conheço um rapaz que ele estava um pouquinho acima do peso e os problemas de saúde começaram a vir. E ele então notou a necessidade de começar a se exercitar. Mas aí ele resolveu ir com os amigos para correr. Só que ele nunca havia corrido. Então os amigos dispararam, foram embora e ele foi ficando para trás. E as pessoas falavam assim: vem, vamos, né? Força! E alguns até riam dele, porque para ele foi um sacrifício. Então ele percebeu que ele não poderia começar como os amigos, porque os amigos já faziam aquilo há muito tempo. Ele precisava começar aos poucos. Então ele começou caminhando. E ele falou assim: vou começar a caminhar até o meu trabalho. E eu vou a pé. Então ele começou a deixar o carro na sua garagem e começou a ir a pé trabalhar. E no início ele começou a caminhar, ele só conseguia andar alguns metros. E depois ele foi aumentando. Então ele deixou o carro na garagem e ele ia a pé um trecho e depois pegava o ônibus para chegar até o seu trabalho. E depois ele foi aumentando esse caminho, esse trecho a pé e cada vez pegando menos, né? Um trecho menor ele pegava ônibus. Então, até que ele se habituou. Aí agora ele já está correndo pequenas maratonas. Ele não consegue ainda correr grandes, mas pequenas ele já consegue. E ele já está treinando para iniciar as grandes maratonas. Então veja que tudo que nós fazemos, nós começamos do início. A gente começa às vezes com pouco, né? E o fato é que muitas pessoas alcançam êxito em suas vidas e com uma trajetória bastante modesta e até às vezes desconfortáveis, né? No princípio, esse moço era desconfortável para ele quando ele via que todo mundo corria e ele não aguentava dar meia dúzia de passos, ele já cansava. Mas isto foi um começo, E no versículo de hoje, nós vemos o Senhor encorajando aquele povo, o Senhor encorajando o profeta Zacarias. Nós vemos um encorajamento do Senhor ao profeta para incentivar os que regressavam do cativeiro na reconstrução do templo. E se nós olharmos para a vida de Davi ele foi um grande exemplo de um começo simples, porque Davi, ele era um pequeno pastor de ovelhas. Ele era um simples pastor de ovelhas. E nesse primeiro ofício dele, como pastor de ovelhas, ele fez o melhor. Ele fez o melhor com gratidão e com louvor a Deus. E o que Deus fez depois? Deus, vendo o coração de Davi, ele lhe honrou e confiou a ele um rebanho maior ainda, que foi o povo, a grande nação de Israel. Ou seja, ele começou como um pastor de ovelhas e ele terminou como o rei, um grande rei, porque Davi foi um grande rei de Israel. E aí eu quero te perguntar nessa manhã, e você? Você tem uma tarefa desafiadora como essa reconstrução do templo? Talvez você tenha, mas talvez você se sinta pequeno. Talvez você se sinta esquecido num pasto. Mas eu quero te falar nessa manhã, não despreze o seu humilde começo, não despreze o que você tem nas mãos. Talvez você tenha olhado para suas mãos e tenha visto pequenas coisas. Mas Deus pode tornar essas pequenas coisas em grandiosas coisas, em coisas muito grandes. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Então, não despreze o seu humilde começo. Pegue essa palavra e aplique ela à tua vida. Não despreze o que você tem nas mãos.
Não despreze porque você julga pequeno, porque outra pessoa julga pequeno, mas tenha força, faça, realize. Se agora parece que o caminho é muito longo e você tem pouco recurso, mas o Senhor, como Ele estava com esse povo, Ele está com você. Então, mantenha-se firme, mantenha a sua fé, a confiança naquele que pode recompensar o seu esforço, naquele que pode fazer com que você pegue uma coisa simples e transforme em algo especial. Então, mantenha fé e confiança em Deus, porque Ele está com você. Então, se esforce nas pequenas coisas, porque aquele que se esforça em pequenas coisas acabam tornando aquelas pequenas coisas em coisas grandiosas, né? Então, aproveite a oportunidade. Ore, agradeça ao Senhor pela sua condição hoje, ainda que você julgue pequena, mesmo que você acha que é modesta, é simples. Aproveita a oportunidade de ser fiel no pouco. A palavra fala que aquele que é fiel no pouco, ele também vai ser fiel no muito. Então aproveite essa oportunidade. Lá em Mateus 25, 23 diz que Jesus ali fala para aquele servo fiel, aquele servo bom. Ele fala: bem está bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É o Senhor Jesus falando isso para aquele servo que é fiel. Fiel no pouco. Então, quando somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre muito. Muito. O Senhor nos coloca. Então, faça o seu melhor, trabalhe, dedique-se, mesmo que você não seja visto, mesmo que as pessoas não te notem, mesmo que você ache que você é muito pequeno, mesmo que você ache que o que você tem nas mãos é pouco. O pouco com Deus é muito. Não se envergonhe das pequenas tarefas. Esta pode ser uma preparação valiosa para algo muito maior que está por vir. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa manhã. Deus, Ele está com você. Não se desanime diante dos pequenos começos. Não despreze o pequeno começo. Mas começa com pouco e você vai ver Deus multiplicando este pouco que está nas tuas mãos. É Ele quem faz, é Ele quem executa, o milagre vem dEle. Então, se mantenha firme aí, renova suas forças aí, continue a sua trajetória, não desanima não, porque hoje você pode estar caminhando a pequenos passos, mas amanhã você vai estar correndo grandes maratonas. Eu creio nisso. Eu quero te convidar a fazer mais uma oração e que Deus, assim, grave essa palavra com letras de fogo no teu coração. Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, te damos graças, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso melhor amigo. Ajuda-me, Senhor, ajuda essas pessoas também a não desprezar os pequenos começos da vida. Ensina, Senhor, as nossas vidas, ensina-nos a sermos esforçados, gratos, fiéis ao longo desse caminho, Senhor. Às vezes nós a julgamos tão pequena, tão simples, mas eu peço a tua bênção, a tua direção, porque eu sei que com a tua bênção, com a tua direção, ainda que pareça simples, ainda que pareça pequeno, nós sabemos que pode se transformar em coisas grandiosas. Que eu possa te louvar e honrar, Senhor, o teu nome, por tudo o que acontece na minha vida, por tudo que acontece no meu caminho, meu Pai. No nome santo de Jesus, usa, Senhor, essas pessoas que estão do outro lado, usa a minha vida, ainda, Senhor, nas pequenas coisas. E eu sei, Pai, que o Senhor transformará em grandiosas coisas. No nome santo de Jesus eu oro, eu agradeço por todas as coisas. Amém. Semana que vem, se Deus permitir,
e é se Deus permitir mesmo, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu te encontro mais uma vez para a gente fazer uma outra meditação. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe aquilo que está nas tuas mãos, porque eu sei que Ele pode tornar isso grandioso. Que Ele te dê um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, sempre na presença dEle. Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus permitir.